dizer aos irmãos, até uma certa... E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. Sentem-se, mas se puderem, mantenham suas Bíblias abertas em 1 Reis, capítulo 19. Diga comigo: eu tentei ser forte, até que despedacei. Se a dor não for sua, não lhe cabe chamar de frescura. Eu tentei ser forte. O problema é que a gente não consegue ser forte o tempo todo. O profeta, por intermédio de quem Deus operara grandes feitos, milagres, maravilhas, mas tal qual todos nós, um profeta de carne, ossos, sangue, músculo, pele, cartilagem, tutano, vulnerável. José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura em 1998, escritor português, ele diz: se o seu coração é de ferro, faça bom proveito, o meu é de carne e sangra todos os dias. Tiago, se referindo a Elias, no capítulo 5 da carta que leva o seu nome, versículos 17 e 18, ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E tendo orado para chover, a terra deu o seu fruto. Mas este homem que orava para que o céu interrompesse a chuva, para que o céu derramasse a chuva, esse homem que por meio da oração abria e fechava o céu, é o que nós vemos aqui num estado profundo de depressão. Sentado debaixo de um zimbro, depois de estar sentado, deita, completamente entregue à melancolia, abatido por uma profunda tristeza. Daí eu tentar justificar por meio do tema: tentei ser forte. Eu tentei ser forte, até que despedacei. O que é depressão? Depressão é pressão demais. Se tu nunca teve, não julgue, ajude. Muitos cristãos acreditam que a sua fidelidade
vida de oração, retidão, lhes darão imunidade à dor, às enfermidades, às debilidades, às contrariedades, aos percalços, aos problemas, às vicissitudes, às mazelas. Nenhum de nós está imune, blindado contra os altos e baixos e percalços. O sofrimento é comum a todos nós. Quer você seja espiritual ou não, de oração ou não, somos humanos, comedores de arroz, feijão e ovo, que faz a alegria do povo. Volto a dizer, de carne e ossos, sangue, músculo, pele, cartilagem, tutano. Salmo 103, versículo 14. Porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Se você profetiza, o faz no poder do Espírito Santo e não na sua própria força. Se você prega, se você ensina, se você canta, se você louva, se você rege, se você tem um ministério, um dom, um talento, isto não veio de você, é dom de Deus, veio do alto, veio do céu, veio de Deus, veio do trono, veio de cima, veio do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. Todas as vezes que este homem realizou grandes feitos, foi Deus por intermédio dele, foi o Espírito Santo por intermédio dele. E ele acaba de ter mais um grande sucesso, porque a vida desse profeta é uma vida de sucesso. Ele ora e as coisas acontecem. Ele pede a Deus e a bênção aparece. Agora, diante de um povo que cocheava entre dois pensamentos, que crescia, se desenvolvia, florescia e frutificava. O povo tinha fartura. Deus estava dando prosperidade à nação de Israel, mas o povo havia se desencaminhado desde que Acabe se acompliciou a uma mulher pagã, idólatra, feiticeira, chamada Jezabel. Era um homem pusilânime, calça frouxa, mandado pela mulher, que era autoritária, tirânica, malfazeja. Percebendo a sua personalidade tacanha, sua pusilanimidade, ela começou a crescer em cima da fraqueza do marido e lhe tomou o sinete, a caneta, redigia texto e assinava como se fosse o rei, e tudo que ela determinava estava valendo, e o rei se calava. Começou a espalhar postes ídolos em todos os lugares de Israel. Apesar da nação ter dado as costas para Deus, Deus não deu as costas para o povo. Olhou para Israel, olhou para o palácio, olhou por todos os arredores e não viu um representante, alguém que pudesse lhe representar naquela corte que havia descido ao mais baixo nível da degenerescência moral e espiritual. Deus olha para uma cidadezinha perdida no mapa, nas regiões remotas de Gileade, chamada Tisbé. Lá tem um camponês, um homem com trajes rústicos, um caipira que adorava a Deus, que conhecia Deus, que amava a Deus e que desejava ser usado por Deus. Não era covarde. E Deus então o tira lá do interiorzão, do agreste. Deus tem dado tempo ao tempo, Deus tem advertido, e você tem feito ouvidos moucos e vistas grossas. E todo o povo se desencaminhou e está adorando Baal.
Baal não é ninguém, Baal não é nada, Deus é tudo. Ele passa a ser profeta do palácio, até que Deus diz: levanta-te e saia daí, esconde-te. Viveu um período à margem do ribeiro de Querite, sustentado pelos corvos, que todas as manhãs e tardes lhe levava carne e pão, e ele bebia do ribeiro. Depois foi para Sarefate ou Sarepta, dependendo de uma viúva para poder sobreviver. Quando ele retorna por determinação de Deus, ele vê que toda aquela seca e a fome, o maior flagelo da humanidade, não foram suficientes para despertar um rei surdo, uma rainha surda. Porque o pior surdo é aquele que só ouve a ele mesmo. O sofrimento é o megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo, um rei surdo, uma autoridade surda, um obreiro surdo, um músico surdo. Algumas pessoas são despertadas por Deus com tapinhas no ombro, enquanto outras só com safanão no pescoço. Elias reaparece e lança um desafio. Está aqui este animal. E deu para os profetas de Baal. E ficou com um animal. E disse: nós vamos sacrificar ambos os animais. Vamos consagrá-los. Primeiro vocês ofereça ao vosso Deus Baal. E depois oferecerei o meu animal ao Deus que criou os céus e a terra. E o Deus que respondeu por fogo, este é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal ofereceram aquele animal, clamaram de 6 da manhã ao meio-dia. Já estavam debilitados, exaustos, roucos. E clamavam. E Elias, em contrapartida, dizia: clame mais alto, quem sabe se ele não empreendeu uma viagem. Clame mais alto, quem sabe se ele não está dormindo. A Bíblia viva, a Bíblia parafraseada viva, diz: clame mais alto, quem sabe se ele não está no banheiro com desenteria. O profeta avacalhou, cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de unção. Não mediu esforços para ridicularizar a religião de Baal. Baal está no banheiro com desenteria. Eles disseram: nós temos que fazer mais do que clamar. Vamos nos autoflagelar. Começaram a se retalhar, se cortar e derramar o próprio sangue. E pulando, se gesticulando. Baal, Baal! Baal era um ídolo mudo. Tinha olhos, mas não via. Boca, mas não falava. Ouvidos, mas não ouvia. Pés, mas não andava. Mãos, mas não tocava. Cabeça, mas não pensava. Ídolo. Ninguém mais tinha força para poder clamar. Aí ele pega o animal e diz: agora é minha vez. Olhou para o altar todo desmontado. Disse: não, eu tenho que reparar o altar. Deus é Deus. Zeloso. 12 pedras, uma representando cada tribo de Israel. Fez um córrego em volta. Colocou o animal em cima da lenha e sobre o altar. Pediu que trouxesse cântaros de água para jogar no animal, jogar sobre as pedras. E pediu que se repetisse, trouxesse mais cântaros de água, mais cântaros de água. E foi tanta água que se sobrepujou. Transbordou o rego.
Agora ficou mais difícil, não para Deus. Fez uma oração curta. Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta que tu és Senhor Deus sobre Israel. E envia fogo, e na mesma hora o fogo desceu do céu. Lambeu o animal, o holocausto, as pedras e toda a água que havia no córrego. Ficou claro quem era de fato o verdadeiro Deus. Aí o versículo 40 do capítulo 18, que é o contexto, diz assim: e Elias lhe disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou a fio da espada, 400. Jezabel não presenciou o fato, não está sabendo do fato, está no palácio, fazendo o cabelo, usando os produtos mais caros para manter a pele rejuvenescida, nada contra, está se cuidando, é a rainha. De repente o marido chega cabisbaixo, apreensivo, ele diz: e você, ô bobão, por que está assim, olhando para o chão? Não é nada não. Desembucha, homem. É que o quê? É que Elias, vou te contar. Aí o versículo de número 2, o versículo de número 1 diz assim, capítulo 19, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, contou tintim por tintim, parcimoniosamente, detalhadamente, ips e literis, ao pé da letra. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Aquela mulher foi se encolerizando. Os olhos pareciam sair de órbita. O cabelo feito armado ficou assustador. Aquela mulher com ira sangue sedenta e disse: deixa comigo. Se tu permitiu que isso acontecesse, seu calça frouxa, eu vou dar a resposta que esse profeta de meia tigela merece, porque eu sou a Jezabel. Chamou o mensageiro e disse assim: faça-o saber que amanhã, neste mesmo horário, ele será morto como ele matou todos os 450 profetas da minha religião. Aí o mensageiro vem célere, esbaforido, cansado, e encontrou o profeta Elias acostumado só com aquela atmosfera de poder, de glória. Ele já estava até se sentindo autossuficiente. O profetão. Tudo funciona, tudo acontece, basta eu falar. Às vezes Deus tem que nos desmontar, porque Ele conhece a nossa estrutura e às vezes a gente não. É obra-prima do diabo fazer-nos acreditar que somos mais do que somos, que temos mais do que temos e que podemos mais do que podemos. É obra-prima do diabo levar-nos a achar que somos o bam. Elias começou a acreditar que era a última bolacha do pacote. E aprendeu logo que a última bolacha do pacote sempre vem quebrada. Nunca se ache demais, porque tudo que é demais sobra, tudo que sobra vira resto, e todo o resto vai para o lixo. Menos, profeta Elias. Menos. Você que é usada por Deus, usado por Deus.
Essa força não vem de dentro, essa força vem do alto. Esse poder não emana de você, promana de Deus. Menos. Aí o mensageiro chega esbaforido e diz: olha, estou vindo do palácio. A rainha Jezabel disse que já está preparando alguns homens fortemente armados. Eles vão estar no teu encalço. E é amanhã, a esta mesma hora, como você fez com os profetas de Baal, você será um homem morto também. Tu vai morrer. Ele poderia ter dito: o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Jezabel tem poder institucional, mas quem vai decidir se eu vou viver ou morrer é Deus. Só tem que ele entre em desespero. Ele acreditou na ameaça, porque acredito que Jezabel nem queria matá-lo, queria apavorá-lo, porque se quisesse matar não ia dizer nada. Vai dizer que vai matar, vai lá e mata. Vai avisar para o homem se precaver, para o homem se armar, se defender. Que dali era um falso bizu. Só para poder desestabilizar. E não é que desestabilizou, ele foi carcomido por um medo, insegurança, sensação de aperto no coração, de estrangulamento, crise de ansiedade. O medo, a crise de ansiedade se transformaram num transtorno fóbico. E o homem, para escapar com vida, olha só o que o medo faz. Ele já não mais crê que a vida dele está na mão de Deus, a vida dele está na mão de Jezabel. A Bíblia diz no Salmo 112, verso 7: não temerás os maus rumores. O seu coração confiado nele está. Confiado e firmado nele. Mas quando o medo entra e se torna uma fobia, uma ansiedade, uma crise assintosa de ansiedade e um transtorno de pânico, aí a fé é carcomida, é esvaziada. Alimente a sua fé e deixe o seu medo passar fome. Elias alimentou o medo e a fé dele ficou débil, debilitada, exaurida, enfraquecida. Adoeceu a fé do homem. Por isso que Tiago diz que ele é sujeito às mesmas paixões que nós. Orou para fechar o céu, para abrir o céu, mas é de carne e osso, sangue, músculo, pele, cartilagem, tutano. Fora aquelas que passaram, sobreviveram, mas ficaram com sequelas, a palavra que não me veio. Muito obrigado, pastor Antônio Larente. Ficaram sequelados. Perda de força muscular. Adquiriram diabetes, coisas que não tinha antes. E tantos outros problemas. E ambas as formas depressivas, ou de depressão endógena, exógena, elas estão em 3 níveis: grave, moderada e leve. Leve, moderada e grave. Não importa em que nível você se encontra, na leve, na moderada ou na grave. Eu quero dizer que Elias estava no desertão. Lá não tinha farmácia nem farmacêutico. Lá não tinha médico, nem enfermeiro, nem maqueiro.
Lá não tinha centro psicoterápico, não tinha psiquiatra, não tinha psicólogo, nem psicoterapeuta. Lá não tinha uma Adebras e nem uma AD Vila Alpina, nem uma AD Embu das Artes. Não tinha uma congregação, um ponto de pregação. Ele está sozinho, sozinho, sozinho. Mas o fato de você estar isolado e sozinho não significa que você esteja desamparado. Diga comigo: a tua força virá do céu. Digam comigo: a força que você precisa. Aponta o dedo para cima. Diga comigo: virá do céu. Quando eu falar a força que tu precisa, tu aponta o dedo para o alto. A força que tu precisa virá do céu. A força que você 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 precisa virá do céu. Galerinha, a força que você precisa virá do céu. 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 Você pode aplaudir a Jesus?